Bom, boa tarde a todos. Muito obrigada à comissão organizadora por esse convite. É um prazer enorme estar aqui com vocês essa tarde, principalmente numa mesa aqui com grandes amigos, velhos professores, antigos professores. Bom, a mim coube o tema transplante de pulmão. Mas acho que tirando eu e o Dr. Luiz aqui, quase ninguém é transplantador de pulmão. E eu estou, óbvio, aberta aqui para as perguntas de vocês, mas eu tive a ousadia de mudar o tema para a gente discutir um pouco de transplante de órgãos sólidos. E eu justifico, tá? Eu explico. Eu tenho informações aqui saindo do forno, né? Aqui a gente, saindo agora um novo consenso de citomegalovírus para transplante de órgãos sólidos. Esse consenso foi realizado em junho, em Montreal, com 50 experts do mundo inteiro, dos quais tínhamos 4 brasileiros. Dr. Hélio Tedesco, da Unifesp, nefrologista, a doutora Vanessa Clemente, da UFMG, e eu e a Lígia, daqui da USP. Então, eu quis trazer essas informações. Claro, e já vou fazer propaganda, hein, professor, que logo mais vocês vão ter um simpósio da satélite aqui da BTO, em que a Lígia vai falar de CMV, então talvez ela também traga essas informações. O professor vai dar uma excelente aula de bactérias multidroga resistentes e o Vinícius vai falar de infecção fúngica invasiva. Mas se vocês quiserem sair mais cedo para ir ver o show do Capital Inicial, eu resolvi falar as informações aqui e ninguém perde nada, combinado? Senão vocês complementam com a Lígia depois. Gostou? Bom, então vamos para a aula, né? Esses são os meus conflitos de interesse. E aí, então, a nossa agenda, como que a gente se organizou lá? Nós éramos, então, 6 grupos. O último consenso é de 2018, então nós íamos reavaliar aqui com o grupo de prevenção, diagnóstico, tratamento, resistência, imunologia e as considerações da pediatria. Então, é isso que eu vou apresentar para vocês, o que a gente tem de novo. Em relação à prevenção por CMV, aqui eu estou destacando em cada órgão específico, no consenso, e aí quem liderou essa parte da prevenção foi a doutora Dipali Kumar. Ela diz que todos os pacientes R+, para transplantados cardíacos, deveriam receber profilaxia e não tratamento preemptivo, que eu escrevi aqui como vigilância / tratamento precoce. E que os pacientes de risco, maior risco, que aí no transplante de órgãos sólidos é o oposto, né, o D+R-, o doador positivo e o receptor negativo, deveriam receber profilaxia por 3 a 6 meses. No transplante de fígado, agora a gente tem informações opostas, né? Eu deveria fazer vigilância e tratamento precoce, talvez universal, para todo mundo, e aqui eu estou destacando, eu vou mostrar para vocês alguns trabalhos mais novos em relação aos transplantados hepáticos. No rim, a gente sempre tem um número muito grande, as informações são sempre maiores, né? Então, fica muito claro que um paciente que é R+, ou seja, de baixo risco, mesmo que ele tenha recebido indução com ATG, anticorpo antihemoglobulina, ele está bem seguro se você fizer vigilância com PCR e tratamento precoce. E para esse grupo, eu vou explicar um pouco melhor, né, na parte de imunologia, se você usar métodos de vigilância, monitoramento de resposta imune específica, ou seja, a monitorização específica, monitorização imune desses pacientes, você também está seguro para decidir sobre a sua profilaxia. Nos pacientes que são D+R-, a gente também começa a ter bastante evidência de que você pode fazer tratamento preemptivo ou tratamento precoce, mas o consenso manteve a profilaxia a depender do grupo de risco e também das doses que esses pacientes acabam recebendo muitas vezes de ATG, que é diferente, dependendo de cada centro. É o único grupo que a gente está bem estabelecido sobre a profilaxia com Valgan ou Letermovir. Vocês vão ver que a gente vai falar para os outros órgãos sólidos, mas a evidência é maior para o transplantado renal, bem como o uso do inibidor de mTOR, everolimus ou sirolimus, para o controle de citomegalovírus, e aí talvez como uma prevenção ou profilaxia da recidiva. Isso também é mais evidente só no transplante renal do que em outros órgãos sólidos. O transplante de pulmão continua sendo o único com profilaxia universal, eu tenho alguns questionamentos em relação a isso, e eu vou mostrar um trabalho para vocês dizendo que não só todo mundo deve receber, como deve receber por mais tempo. Quem sabe a gente vai mudando isso ao longo aí dos próximos anos. Para pâncreas e intestino separado, né, cada um, ainda a recomendação é profilaxia universal nesses pacientes, ou profilaxia para quem é o grupo de risco, D+R-, um tempo aí de 3 a 6 meses para o receptor de pâncreas e 6 meses para o do intestino. Quais foram outras observações muito interessantes do grupo da prevenção?
O primeiro é que fica pela primeira vez liberada a troca de valganciclovir por letermovir, e aí só lembrando que os trabalhos são mesmo para transplante renal, se o paciente tiver algum evento adverso mais significativo. Transplantador de células-tronco hematopoética morre de medo da mielotoxicidade do GAN e do Valgan. Transplantador de órgão sólido morre de medo da nefrotoxicidade do foscarnet. Então, nós não temos muito problema com o Valgan, mas, às vezes, se o paciente tiver muito efeito colateral, já está liberado a troca por letermovir para quem conseguir comprar, né? Porque ainda tem essa questão. Esse consenso vai liberar a não indicação, não recomendação da mini dose de valganciclovir, que muitos transplantadores renais fazem, mesmo sem o ajuste da dose, mesmo sem disfunção renal. O argumento sempre foi que um transplantado renal ele teria um clearance diferente, mas isso a gente sabe que acaba induzindo resistência, e a recomendação vai ser de o uso da não mini dose, né, que eles falam que na prática é 450 miligramas de Valgan, uma vez por dia, mesmo com clearance de creatinina normal. Não conseguiu chegar num consenso sobre, e aí por isso não tem indicação, né, de profilaxia secundária, ou seja, alguém que teve doença, e aí eu vou fazer uma profilaxia para evitar recidiva, não tem essa decisão sobre isso. E vale a pena só lembrar que se o paciente lá na frente tiver alguma disfunção do órgão enxertado e tiver um diagnóstico de rejeição celular aguda ou mediada por anticorpo, você deve sim retomar as suas medidas de vigilância e ou profilaxia, dependendo de quanto você imunossuprimiu esse paciente. Bom, esses são os trabalhos que eu gostaria de comentar sobre o transplante hepático. Esse é um trabalho muito bonito desenvolvido pela Nina Singh, com 205 transplantados hepáticos de alto risco, D+R-, em que, na teoria, a gente faria profilaxia com Valgan, mas ela resolveu comparar se a profilaxia universal era melhor mesmo do que a vigilância e o tratamento precoce ou o tratamento preemptivo. E ela conseguiu mostrar que não é pior. Então, talvez a gente possa fazer essa vigilância mesmo para um grupo de risco como é o D+R-. Mas aí fica aquele grande questionamento. E os efeitos indiretos? A gente sempre teve medo disso, né? Mesmo que eu tenha uma DNA-EMI, ou seja, o vírus está se replicando e não seja clinicamente significante, né? O meu paciente está bem, está estável, não tem sintoma nenhum, não está leucopênico, não está plaquetopênico, será que o vírus não está fazendo algum grau de imunomodulação e aumentando os riscos de rejeição e também de óbito? Mas aí olha que interessante, eles acabaram publicando esse ano, né, é o mesmo grupo, então eles fizeram um segmento muito maior, e o que eles viram? Que os pacientes que estavam sobre profilaxia preemptiva, né, versus a profilaxia, o tratamento preemptivo versus a profilaxia mesmo feita, os pacientes tiveram uma incidência menor de citomegalovírus nos próximos 6 meses, isso se manteve ao longo dos 12 meses depois, 34 versus 53, 15 versus 30, isso a gente sabe, né? Se a gente acaba diminuindo muito, não deixando o vírus se replicar, quando a gente suspende a profilaxia, a gente tem mais doença tardia. E isso acabou impactando em sobrevida. Esses pacientes que estavam sob profilaxia tiveram uma sobrevida menor do que os pacientes sob tratamento preemptivo. Então, é a primeira vez que a gente começa a pensar que talvez deixar o vírus se replicar um pouco e fazer com que o paciente tenha a reconstituição imune dele seja mais benéfico do que a gente sempre suprimir o vírus e fazer com que depois, quando o vírus apareça, acaba tendo um impacto clínico tão significativo como esse. Bom, o trabalho também de aumentando aqui o oposto, né, aumentando o tempo de profilaxia para transplantados de pulmão justo de maior risco, D+R-, apesar dele ser retrospectivo, ele foi levado em consideração nesse consenso, porque é o maior trabalho que tem. Mais uma vez do grupo de Toronto, do meu ídolo, Shahid Hussein, e eles têm essa casuística, essa coorte de 241 transplantados de pulmão. Gente, acredita, isso é um número muito grande. E que eles tinham, a partir de 2013, eles começaram a dar profilaxia por 9 meses, e eles tinham uma coorte histórica de pacientes usando só por 6 meses. E o que eles viram? Óbvio, primeiro, o citomegalovírus foi um pouco mais tardio no grupo que tomou por 9 meses, porque atrasou a doença para lá.
mas eles não viram, mas o número de doença por citomegalovírus foi a mesma coisa. Infecção foi a mesma coisa, mas o número de doença foi menor. Vocês podem ver no gráfico aqui à direita. Oi, desculpa, eu voltei, né? Perdão, era o daqui. Nesse gráfico daqui. E quando eles avaliam na análise multivariada, o uso da profilaxia por 9 meses foi o único fator protetor, tanto para a infecção quanto para a doença. E por isso aquela justificativa de usar por pelo menos 12 meses. Também para quem tiver dinheiro. Eu, pelo menos, não consigo usar nem por 6 meses aqui, imagina 9 meses. E eu acho que um dia, mesmo para o grupo de transplante pulmonar, que são os pacientes de maior risco, a gente vai começar a ter uma discussão semelhante ao que eu acabei de mostrar para vocês no transplante hepático. Porque talvez a gente realmente precise começar a ponderar para quem que a gente precisa dar, mais para quem precisa mesmo para quem tem uma imunidade mais baixa e precisa de uma proteção maior, e menos para quem já está conseguindo reconstituir essa resposta imune. Bom, em relação ao diagnóstico, ficou muito bem definido, e assim parece besteira, mas sim a gente precisa fazer a sorologia do doador e do receptor, e a gente precisa de IgG, não importa IgM. Eu sei que parece besteira isso que eu estou falando, mas quem já viu alguma notificação de doador para transplante de órgãos, a gente tem várias OPOS, Organização de Procura de Órgão, que só faz IgM. E isso é porque na lei, no Ministério da Saúde, diz que cada um pode fazer IgG ou IgM. Mas a gente precisa de IgG, porque é a doença pregressa quem vai dizer o fator de risco. Também está muito bem definido, até pelos padrões da OMS, que o PCR quantitativo, ele é melhor do que a antigenemia, mas, graças aos brasileiros nesse consenso, a gente manteve a antigenemia quando você não tem disponível o PCR. Muitos países ainda tinham alguns representantes da Índia e nós aqui da América Latina, que às vezes alguns centros não têm. Então, a gente manteve a antigenemia como uma opção para quem não tem o PCR quantitativo disponível no seu centro. Não chegou-se a um consenso sobre se é sangue total ou plasma, apesar de ter uma preferência por plasma, mas como a maioria dos centros acaba fazendo sangue total, ficou definido assim, e que os resultados devem ser sempre descritos em log. Ficou até uma decisão, porque às vezes a gente fica, né, nossa, era 3.500, diminuiu para 2.000, gente, o log é o mesmo. Né? E isso implica muito no que a gente vai fazer de tratamento e decisão sobre CMV refratário. Então, lembrar aqui embaixo, isso está bem estipulado lá, que algo só é significativo se tem um aumento ou uma queda de pelo menos meio log no seu PCR quantitativo no sangue total ou plasma, e teve uma discussão gigante sobre o PCR quantitativo no lavado, mas a gente não chegou a uma conclusão. Então, fica aí para os próximos estudos o que a gente vai fazer para dar o diagnóstico de pneumonite por CMV com PCR quantitativo no lavado. Em relação ao diagnóstico de CMV, a gente sempre quis saber qual é o cutoff, né? Quando que a gente deve começar o tratamento. E aí teve uma discussão gigante, mas a gente não chegou a nenhuma conclusão. Eu consigo ver aqui vários complementandos de infectologia, lendo consenso e pensando, meu Deus, eu jurava que ia ter o resultado aqui e não tem. Então, cada centro, sim, deve estabelecer o seu cutoff para cada tipo de transplante de órgão sólido, a depender também do tempo, do risco que aquele receptor tem. Então, a gente adoraria saber, né? Pulmão, 1.000. Coração, 2.000. Rim, 5.000. Não, não tem. Vocês vão ter que se virar, a gente vai ter que continuar pensando, ao invés de ter um protocolo dizendo o que a gente tem que fazer. Em relação ao tratamento, essa parte até foi fácil, porque eles falaram só do Valgan, do GAN, né, essa noção de que a gente pode tratar o paciente com droga via oral se for uma doença leve ou moderada até, e o ganciclovir para doença grave, eles continuam sendo a primeira escolha de tratamento, que a gente deve suspeitar de resistência quando não tem queda, ou melhora clínica, né, ou quando não tem queda do PCR em 4 semanas. A imunoglobulina aqui começa a ter mais evidência, principalmente nos transplantes de órgãos torácicos, paciente idoso, em uso de ECMO, tudo o que tem acontecido ao longo desses anos. Então, agora a gente tem indicação de dosar a imunoglobulina total. E lembrar também do que a gente pode reduzir a imunossupressão, isso é fundamental no tratamento desses pacientes.
Foscarnet continua sendo a droga de escolha para doenças graves em pacientes críticos, justamente porque é endovenoso e responde bem quando a gente tem cargas virais altas, ou quando você tem intolerância ao GAM/Valgam. Lembrar sempre do inibidor de mTOR para o controle do tratamento. E ficou muito claro lá que letermovir não é uma opção para tratamento em transplante de órgãos sólidos, principalmente como monoterapia. A gente tem alguns relatos de caso como terapêutica combinada. Então, lembrar sempre que durante o tratamento a gente tem que fazer a monitorização, né, da DNA EMIA semanalmente, para você estipular quando terminar o tratamento. E o tempo de tratamento também foi uma discussão bem grande. A gente ficou lá, acho que quase uns 30 minutos, até que a Camille Cotton falou, nossa, os experts não sabem tratar citomegalovírus. Todo mundo riu, foi bem divertido mesmo, porque a gente ficou numa discussão gigante de quanto seria o corte. E aí, por isso, ficou estabelecido que todo mundo deve receber no mínimo 2 semanas de tratamento, até que o paciente tenha melhora clínica e que você tenha pelo menos um teste de PCR quantitativo não detectado, ou seja, o limite inferior do que o seu centro tem. Se esse teste for ultrassensível, e ultrassensível foi determinado como menor do que 100 unidades por ml no sangue total, basta um teste. Se não for ultrassensível, 2 testes. E aí o que a gente mais discutiu foi sobre a resistência, né? Aqui estão todas as mutações que a gente tem e todos os antivirais disponíveis e quais os riscos de resistência, justamente porque agora a gente tem novas drogas. E o que ficou? Foi reestabelecido as definições, né, de refratariedade e de resistência. Lembrando que refratário é quando o paciente não tem queda da DNA EMIA ou não tem melhora clínica em pelo menos 2 semanas de tratamento adequado, ou quando a doença está progredindo clinicamente. Que resistência é alteração genética e por isso o consenso vai sugerir que você faça genotipagem, só que no Brasil a gente não tem nenhum laboratório que faz isso de rotina, olha o problema pra gente. A genotipagem deve ser realizada com um PCR quantitativo maior que 1000, porque senão você pode não amplificar todas as mutações. E o tratamento de escolha para CMV resistente ou refratário vira o maribavir. Nesse momento, apesar do custo, principalmente se você tiver resistência ao ganciclovir. E também ao Foscarnet. O Foscarnet continua sendo a droga de escolha para os casos graves, como eu já comentei aqui para vocês. E por último, na parte de imunologia, a gente falou sobre vacina, terapia celular, imunoterapia. Sobre a vacina, a gente continuou com muitos estudos, mas nenhuma vacina. Sobre terapia celular, é só em casos de CMV refratário ou resistente, mas ainda os trabalhos nesse momento são para estabelecer segurança e eficácia desse regime terapêutico, que ainda é muito pré-clínico. Em relação à imunoterapia, como eu comentei, a reposição de imunoglobulina, ou específica para citomegalovírus ou IgG hiperimune, ficou muito melhor estabelecida e existe uma indicação de coletar ao longo do primeiro mês, depois do transplante, para possível reposição, principalmente nesses grupos de risco, e que a vigilância e o monitoramento da reconstituição imune deveria ser feito. E para os casos de transplantes para os receptores renais, tem 2 trabalhos clínicos randomizados que mostraram, ou por ELISA, né, que é o quantiferon, ou pelo ELISpot, que dosa interferon gama a partir de CD4 e CD8, que se isso vier positivo, você pode parar a profilaxia ou a vigilância desse paciente, porque ele reconstitui a resposta imune e não precisa mais da profilaxia. O que a gente conseguiu ver pelos outros estudos observacionais é que parece que o quantiferon prediz essa resposta, né, dessa reconstituição imune mais para os pacientes de menor risco, ou seja, o R+, e pior para os pacientes que a gente mais queria cuidar, que são os R-. As considerações da pediatria é tudo muito semelhante ao que a gente comentou do adulto. Vale a pena só lembrar para os pacientes menores de 1 ano de idade que às vezes eles são positivos, mas são anticorpos da mãe. E aí, na dúvida, você vai tratá-los como R-, é mais seguro você fazer isso. A vigilância ou a profilaxia está indicada, eles não têm trabalhos para dizer o que é melhor, mas é meio que um consenso que no maior grupo de risco demais R- você deva fazer profilaxia. Também não tem cutoff na pediatria, a profilaxia secundária eles sugeriram, mas fica como uma recomendação muito fraca, e lembrar que a dose do valganciclovir deve ser calculada de acordo com a superfície corpórea da criança.
E o Maribavir é só para acima de 12 anos ou 35 anos, ou 35 quilos, então para crianças menores não vai poder ser prescrito. Era isso que eu queria falar, fico à disposição para as perguntas.